Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente para darmos continuação ao nosso vídeo de número 4, onde estaremos falando ainda do assunto sobre eras geológicas. Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Não perca tempo, se inscreva, dê um like, deixe um comentário. Você estará recebendo todos os vídeos novos que eu postarei aqui no canal, ok? E o nosso vídeo de hoje é o vídeo de número 4. Vamos falar sobre o assunto da continuação do vídeo de número 3, onde nós falamos sobre as eras geológicas. Nós falamos sobre quais são as eras geológicas e seu tempo de duração. Agora, nesse vídeo de número 4, nós vamos falar um pouco do éon proterozoico, fazer uma recapitulação sobre o éon proterozoico e vamos falar das eras desse éon, que é o éon proterozoico, e também de seus períodos. Então, vamos lá agora saber tudo o que se passou nas eras do éon proterozoico? Vamos relembrar então. O éon proterozoico iniciou há cerca de 2,5 bilhões de anos e terminou há 542 milhões de anos atrás. E se divide em 3 eras, que são as eras paleoproterozoica, que teve um tempo de duração de 2,5 a 1,6 bilhões de anos atrás, a era mesoproterozoica, que teve um tempo de duração de 1,6 a 1,0 bilhões de anos atrás, e a era neoproterozoica, que teve uma duração de tempo de 1,0 bilhões de anos a 542 milhões de anos atrás. O éon proterozoico foi marcado por profundas mudanças no planeta Terra, pois o planeta entrou num profundo e irreversível processo de mudanças que aos poucos foram mudando o planeta que conhecemos hoje em dia. O éon proterozoico é a maior subdivisão na escala do tempo geológico, visto que compreende quase metade da existência do planeta. Naquele período, acumulou-se grande quantidade de oxigênio da atmosfera, o que ocasionou o extermínio de espécies anaeróbias. E também ocorreu uma das maiores eras do gelo da história, onde o oxigênio eliminou o efeito estufa e o planeta esfriou demais. No éon proterozoico surgem organismos mais sofisticados, tanto na atmosfera como também nos oceanos, que foram bastante alterados devido ao crescimento de oxigênio, e com isso surgiram organismos mais sofisticados que eram capazes de realizar a fotossíntese. Organismos mais aperfeiçoados aparecem alguns contendo células com membrana capaz de separar o núcleo do citoplasma. E pela primeira vez surgem na Terra variedades de algas vermelhas e verdes. Esses primeiros seres vivos habitam em água de pouca profundidade. Vamos ver agora quais eram os aspectos geológicos no éon proterozoico. A superfície do planeta Terra era composta pelo supercontinente chamado Rhodia. Ele somente começou a se separar-se no final do éon proterozoico, ou seja, já estava na era neoproterozoica. Nessa ocasião, as temperaturas da Terra se resfriaram bastante. O magma que vinha perto da superfície era mais quente, porém menos viscoso. Com isso, as placas tectônicas podiam se movimentar com mais facilidade, o que não ocorreu mais nesse éon. Nos últimos tempos do Proterozoico, o planeta Terra já estava consideravelmente frio e em uma camada de gelo o recobria. Uma outra característica do Proterozoico é o fato de o oxigênio ter se acumulado na atmosfera terrestre e que a atividade de algumas bactérias realizavam a fotossíntese em quantidade cada vez maior,
mas inicialmente o oxigênio era composto de enxofre e o de ferro. Nos oceanos se oxidou por completo. Aí o oxigênio voltou a se acumular na atmosfera e foi fatal para algumas espécies. Foram dizimados todos os seres anaeróbios, ou seja, os seres que respiravam sem oxigênio. O oxigênio reagia com o metano, que provocava o efeito estufa e aquecia o planeta. Com isso, houve um resfriamento incomum e a Terra entrou em uma perversa era do gelo. Agora vamos ver os principais acontecimentos do Éon Proterozoico. Os continentes estavam unidos em uma única massa denominada Ródnia. Intensa atividade das placas tectônicas. Aparecimento de animais multicelulares marinhos. Mudanças da composição química da atmosfera com aumento da oferta de oxigênio. Organismos primitivos ganham capacidade de fazer fotossíntese. Agora que relembramos todo o Éon Proterozoico, vamos ver o que se passou na primeira era do Éon Proterozoico, que é a Era Paleoproterozoica. A Era Paleoproterozoica iniciou há 2,5 bilhões de anos atrás e terminou há 1,6 bilhões de anos atrás. Muitos dos eventos da história da Terra e da vida ocorreram durante o Proterozoico. Como já sabemos, houve a formação de grandes continentes que começaram a se estabilizar, o surgimento das modernas placas tectônicas, a oxigenação da atmosfera no Paleoproterozoico, proporcionando a catástrofe do oxigênio e a consecutiva extinção em massa de organismos anaeróbios. A Era Paleoproterozoica subdividiu-se em 4 períodos, que foram o período Sideriano, o período Riaciano, o período Orosiriano e o período Estateriano. A costa terrestre da Terra era sólida, entretanto era instável e geologicamente mais ativa, devido à elevada temperatura do manto, que proporcionava uma elevada taxa de reciclagem da crosta e um intenso vulcanismo e tectonismo. As placas continentais se moviam e colidiam umas com as outras com elevada frequência, provocando constantes mudanças na superfície do planeta. Montanhas, mares, vales, planaltos, etc. No Gabão, existe uma formação do Paleoproterozoico denominada de Francos-William Group, com idade estimada de 2,1 bilhões de anos, onde são encontrados os primeiros organismos macroscópicos que coincidem com o início da acumulação de oxigênio livre na atmosfera. Em diversas partes do mundo, encontramos evidências da presença de óxido de ferro em paleossolos, solos primitivos, onde ocorrem camadas vermelhas que contêm óxido de ferro, apontando um aumento razoavelmente rápido nos níveis do oxigênio. No Arqueano, era menos de 1% dos níveis atuais, mas há aproximadamente 1,8 bilhões de anos, níveis de oxigênio eram maiores de 10% dos níveis atuais. Segundo o levantamento da Holland de 1994, este evento tem sido denominado de catástrofe do oxigênio, pois o oxigênio é um destruidor poderoso de compostos orgânicos e muitas bactérias são destruídas pelo oxigênio. Os organismos tiveram que desenvolver métodos bioquímicos para reter o oxigênio. Um destes métodos foi a respiração aeróbica. Evidências paleontológicas indicam que a rotação da Terra nesse tempo, há cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, possuía aproximadamente 450 dias por ano e 20 horas por dia. Vamos conhecer agora o primeiro período da Era Paleoproterozoica, que foi o período Sideriano. O período Sideriano, na escala do tempo geológico,
que é o período da era paleoproterozoica do Eoproterozoico, que está compreendido entre 2.500 milhões e 2.300 milhões de anos atrás, aproximadamente. O período Sideriano sucede a era Neoarquiana do Eoarquiano e precede o período Riaciano de sua era. E como os outros períodos de seu El, não se divide em épocas. O nome Sideriano vem do grego sidero,